Acho que todo mundo sabe o que aconteceu nos últimos dias. Eu quero fazer um relato aqui para os senhores, para a gente fazer uma avaliação do que está acontecendo com os poderes aqui no Distrito Federal. Foi denunciado pelo Ministério Público, iniciou um inquérito, e eu quero mostrar para os senhores que o Ministério Público nem sabia fazer a denúncia, nem do que estava me denunciando, eles souberam. E eu vou ler a denúncia, eu vou ler as palavras que eles colocaram para aquilo que eles chamam de julgamento. Acredito na justiça, acredito no poder judiciário, mas hoje eu vou mostrar para vocês que parte desse poder não está levando as coisas a sério. Enfrento e solidarizo-me com a defesa na perplexidade a questão de por que foi cobrado o período de 2007, quando a gravação é de 2009. Me denunciaram através de uma gravação de terceiro e me colocaram recebendo valores em 2007, quando a nossa defesa provou que não tinha prova. Eles encontraram uma forma durante o processo de tentar encaixar em outras circunstâncias. Quando a despesa era mensal, o Ministério Público tinha que tomar por base qual período seria abrangido pelo mensalão. O critério utilizado foi os meses em que os parlamentares estiveram no parlamento. Acontece que o deputado Ailton Gomes, diferentemente dos demais, não integrou a Câmara Legislativa do Distrito Federal durante todo o tempo, porque se licenciou para ser administrador de Planaltina. Então não se poderia considerar todo o período, mas somente o do seu retorno à atividade parlamentar, que aconteceu durante todo o ano de 2009, de dezembro a dezembro. De dezembro a dezembro de que ano? Não se atentaram que o ano de 2009, grande parte desse ano, eu estava licenciado para ser administrador. Não se atentaram nem para esse mês, que eles já estavam mudando do mês inicial, do ano inicial da denúncia, colocaram o ano de 2009, sendo que 2009, a grande parte desse ano, eu era administrador. E eles deixam muito claro que tinha que considerar o tempo que o parlamentar estivesse nessa casa. De dezembro a dezembro de que ano a que ano? Ailton Gomes ficou fora do parlamento e assumiu a administração de Planaltina. Por isso é que foram computados apenas 12 meses. Certamente, a condenação desses valores, a ponderação, desses valores de condenação será examinada. Estaremos aqui para ouvir. Ou seja, até os valores colocaram em busca de quê? Com que propósito? Para humilhar? Para achucalhar? Para colocar o cidadão numa dificuldade com a família, com os pares, na sociedade? É esse o motivo? É essa a razão? E ainda deixa em aberto, não podemos rever, porque o valor anunciado é longe, deputada Lívia, do valor daquilo que foi denunciado, de uma denúncia que era 2007, passou para 2009, falou que era todo ano. Eu não fiquei na casa durante todo o ano, falou-se em 12 meses. Desculpa, deputado. Falou-se em 12 meses, mas enfim, essa foi a denúncia que fizeram sobre a minha pessoa. Agora, pasmem, quando encaminhado a uma terceira turma do TJ, olha o que o desembargador, depois de falar que não precisa ter prova, só precisa ter evidências, que não precisa mais ter prova para condenar, que ele era criminalista. E aí, como não tinha prova, olha o que esse desembargador fez. Ele teve que condenar a Câmara, ele teve que subjugar a Câmara para encontrar a forma de me julgar, se é que foi um julgamento.
Olha o que ele fala. Depois, se os senhores desejar, a minha assessoria pode tirar cópias fiéis, que essa daqui está rabiscada, do processo original e distribuir aos senhores. Depois de toda a defesa do advogado, ele coloca que entre o argumento que ele colocou que eu tinha uma dívida social, que a sociedade estava escandalizada, e o advogado colocou que como é que a sociedade estava escandalizada, sendo que eu fui reeleito. Ele não aceitou esse argumento e colocou dessa forma. Esse argumento, perdoe minha expressão, é cínica e indecisa. A palavra indecisa, para quem estava presente, sabe que foi outra palavra. A palavra indecisa teve um pouquinho mais de peso. Mas, enfim, desconsiderou totalmente os advogados. A OAB, junto à OAB Nacional, teve que entrar com a nota de repúdio para defender a ordem, para defender os advogados, porque a fala do advogado lá não tinha mais peso. O que se falava lá não valia nada. Era o que ele achava, o que eu imaginava. Não tem prova, mas é por aproximação, é da forma que eu quero, é os indícios, ou seja, é uma perseguição. Então é dessa forma que eu quero julgar. E aí ele desce um pouquinho mais na fala, e eu queria chamar a atenção um pouquinho dos nobres pares, das pessoas que estão na galeria, que observassem esse detalhe, que é muito sério. Porque os poderes são harmônicos, mas são independentes e exigem respeito entre si. Depois de falar muita coisa, ele chegou aqui, deputada Arlete. Sabemos que a população brasiliense está profundamente chocada e consternada com a Câmara Legislativa há muito tempo. Ou seja, se fôssemos fazer uma espécie de ritual, a população brasiliense talvez abrisse mão dessa autonomia de ter uma Câmara distrital. Porque nessa Câmara, que aí está, tem sido até hoje apenas um poço de negociata e de corrupção. Esse cidadão, esse desembargador, para me julgar, ele teve que julgar a Câmara Legislativa. Para me julgar, ele teve que falar: essa Câmara não tem que existir. E essa Câmara não tendo que existir, eu quero até dizer aos senhores que estão aqui em busca de melhores salários. Se depender desse cidadão, a Câmara acaba e até o emprego dos senhores vão embora. Se ele fala que o poder que é o mais legítimo, que é emanado do povo, o povo põe, o povo tira. Se ele não concorda com a democracia, se ele não concorda com a forma direta, popular, do voto direto, com a forma de um concurso que nós temos que fazer, deputado Alírio, de 4 em 4 anos, de 4 em 4 anos, essa Câmara tem que passar por um concurso e quem aprova é a sociedade. E ele vai dizer um pouquinho aqui abaixo, mesmo dizendo que isso aqui é um poço de negociata e de corrupção, ele vem aqui embaixo e fala outra coisa. Votam neles porque não há alternativa, mas todos sabem, porque é público e notório, que não se dá 10 centos de réis de mel coado por qualquer deputado distrital. Não se dá 10 centos de mel coado por qualquer deputado distrital. Foi esse cidadão que, ao proferir o voto e não encontrando prova, deputada Arlete, não tinha como julgar se é que foi um julgamento. E até eu fico achando estranho, porque só o PR, porque só eu, o deputado Rogério, que é do PR, será que mandaram um recado para alguém? Não sei. Será que essa é a forma de julgamento? Eu espero que nessa casa, pelo menos aqui nessa casa, eu tenha um julgamento jurídico, porque o julgamento político eu tive lá em outra esfera que não tem a competência para isso. Lá são os guardiões das normas, dos bons costumes, da lei orgânica, da Constituição, do que está escrito. Eles têm que defender no que eles acham, não, deputado Cláudio. Lá está imaginando, é o que eu acho, é o que eu acho. E assim como essa casa recepcionou, meu presidente, uma denúncia para tramitar aqui nessa casa, e na oportunidade,
Aquela denúncia não tinha nem endereço. E eu questionei ao meu relator, deputado Israel, na época: deputado, tenta procurar essa pessoa, baseado em que ele está fazendo essa denúncia, qual a prova que ele tem disso? E ele foi atrás, comovido, mas recebeu da presidência dizendo uma resposta que, para ser cidadão, deputado Arley, só precisa, deputado Wellington, ter o nome e identidade. Tendo nome e identidade, se configura um cidadão. Como não precisa ter prova, como a fala de terceiro é o suficiente, não estranhe se a partir de amanhã qualquer cidadão se sinta no direito de entrar nessa casa com pedido de quebra de decoro, porque um cara que tem fé pública falou que essa casa é um balcão de negócio e de corrupção, que nenhum deputado, que qualquer deputado não vale 10 centos de réis de mel coado. Então, já que não precisa ter prova, eu não preciso colocar meu endereço, então peraí, deixa eu fazer também a minha denúncia, que com certeza a mesa deve acatar. Então, se a gente não observar, se a gente não olhar com carinho, eles não humilharam o deputado Ailton sozinho, não. Eles humilharam o poder legislativo. Mas eu digo para vocês, não me curvarei. Reafirmo para vocês, não me curvarei. Não vão amarrar gigante em pé de alface. Pode ter certeza, não ficarei. E da forma que eles estão agindo, deputado Ali, eles estão amarrando gigantes em pé de alface. Nós temos sim que respeitar o Poder Judiciário, como sempre respeitei, sempre aceitei as teses, nunca fiz um pronunciamento aqui nessa tribuna contra uma posição do Judiciário. Nunca fiz um pronunciamento contra qualquer colocação da imprensa, porque eu respeito os profissionais nas diversas áreas. Mas quero deixar muito claro que o que foi feito foi uma atrocidade. Quero deixar muito claro que atropelaram todos os ritos, viu, deputado Joey, Vossa Excelência, que gosta do rito. Eu não sei se a Vossa Excelência gosta, eu não sei se a Vossa Excelência vale mais do que 10 centos de mel coado, de acordo aqui com o desembargador. Eu acredito que vale muito mais, porque eu conheço a história de Vossa Excelência. E eu não sei se o senhor aqui também está fazendo negócio e se é corrupto. Mas esse cidadão, ele teve que descredenciar, ele teve que julgar a Câmara para poder encontrar uma forma de me condenar. Então eu peço que a casa me dê um julgamento jurídico. Vou trazer o meu advogado, vocês coloquem a assessoria de vocês. Eu até gostaria que o corregedor estivesse aqui presente, porque ele já está com o processo em mãos. Eu não sei se ele se considera corrupto, não sei se ele faz negócio nessa casa, e não sei também se ele vale mais do que 10 centos de réis mel coado. Eu acredito que sim, porque eu conheço aquela autoridade. Eu acredito que sim, porque eu conheço. Mas segundo esse desembargador que me condenou, falou que essa Câmara, deputado Chico Vigilante, e eu conheço a Vossa Excelência, que aqui é firme e combativo, eu não sei qual a posição, qual a opinião do senhor em relação a isso. Mas foi esse cidadão que me julgou. Pode ter sido tudo, deputado, menos um julgamento. Pode ter acontecido tudo. Ele está querendo humilhar o Poder Legislativo. Se esse Poder Legislativo não reagir, não se posicionar, a sociedade vai ficar olhando para nós de uma forma diferente. Eu não me curvarei e não deixarei me amarrarem em pé de alface. Não calarei, você pode ter certeza. Eu vou em busca porque eu acredito na justiça. Eu vou em busca porque eu acredito nas instâncias superiores, até mesmo no Tribunal de Justiça. Só é uma parte desse poder. Eu acredito ainda nessa justiça. E eu quero pedir que eu tenha nessa casa, pelo menos, um julgamento jurídico, que vá em busca das provas. Que traga o advogado, que veja o processo, que possa avaliar com carinho. Se as assessorias vocês entenderem que não é o suficiente, que possa ser com os senhores. O advogado vem aqui, reúne um por um, para explicar esse processo, um por um. E fica uma pergunta, por que o PR? E eu quero dizer para os senhores que até o comandante do Corpo de Bombeiro está querendo interferir nesse poder. Uma corporação que eu sou apaixonado, que defendo, que tem um carinho enorme, foi marcado, foi aceito pelo Pleno, uma sessão solene de aniversário do Corpo de Bombeiro,
O plenário ele tem poder de mudar a Constituição, de mudar a nossa lei orgânica, que é a nossa Constituição, o regimento, ele supera. Faltando 2 horas para iniciar a sessão solene, eu tive que acompanhar uma pessoa próxima no Hospital de Barretos, acometida de um câncer, e teve que amputar a perna, e foi bem traumático aquele momento. E eu, de última hora, solicitei a uma deputada, a deputada Eliana, qualquer um dos senhores que eu tivesse pedido estaria preparado para conduzir aquela sessão solene. Qualquer deputado está preparado de última hora para assumir uma sessão solene daquela grandeza. Pasmem, que ele mandou assessoria aqui para a porta, que ele mandou via rádio, dizendo que não queria mais a sessão solene, como se fosse vontade dele querer ou não uma sessão marcada por essa casa. Ou seja, onde é que nós estamos? Até o comandante quer interferir aqui nesse poder? Até o comandante do bombeiro? Não me surpreendeu, deputado Hélio, porque ele já tinha abandonado uma vez a sua tropa em praça pública. Ele já tinha abandonado a tropa dizendo que não os reconhecia. Num momento ímpar de luta legítima, igual está aqui os trabalhadores nessa casa buscando os seus direitos. Um comandante que abandona a tropa em praça pública. Não me surpreendeu a atitude igual essa. Graças a Deus, a deputada Eliana conduziu muito bem aquela sessão. Foi uma gentleman. Qualquer um faria isso. Aconteceu. 80% dos bombeiros que foram convocados, convidados, estiveram aqui, respeitaram o voto dos senhores, respeitaram o poder legislativo. E mais uma atitude desse comandante, mostrando o quanto não está preparado para estar à frente. Formei soldado, cabo, sargento, curso de sobrevivência na selva, de combate a incêndio, vários cursos no Corpo de Bombeiro. Todas as turmas, deputado Cláudio Abrantes, escolhe os seus paraninfos. A turma de bombeiros recém-informadas me escolheu como paraninfo. De última hora, como é de costume desse comandante, me cortou. Só que ele cometeu uma gafe muito grande. Ele colocou o governador numa saia justa, que eu tenho certeza que não teve culpa desse processo, que o governador estaria presente lá como paraninfo, como padrinho, não, porque ele é o governador. Foi direta a convocação do governador, foi uma luta conjunta dessa casa, foi um esforço concentrado para que chamasse mais bombeiros, e na formatura desses novos combatentes se juntando aos heróis existentes aí na defesa e salvaguardar a nossa sociedade. Naquela hora, a família reagiu a uma atitude do comandante e de repente deixou o governador passar pelo maior momento, acho que é o maior constrangimento da sua história. Desnecessário, de uma conduta infantil. Mas eu quero dizer ao comandante que isso para mim é uma conduta primária, jardim de infância. Enquanto tiver, da minha parte nunca teve, mas se tiver da parte de Vossa Excelência, se tiver no campo pessoal, mantenha aqui no campo pessoal. Não baixe a mão até as pessoas que não têm culpa. Não desça a sua mão para perseguição e ameaça, como já estou sabendo que já iniciaram. Porque aí você vai ter certeza que essa casa vai reagir. Porque essa casa aqui defende essa corporação. Não cometa esse erro, mantenha no campo pessoal. Não precisa estar, para minha felicidade, eu não precisei estar presente na formatura. Eu já passei por aquela alegria, deputada Graciela. Eu já fui soldado do Corpo de Bombeiro. Eu sei o quanto vale para o combatente e para a sua família. Eu sei o quanto isso vale. E eu sei o quanto aquela família estava feliz e grata. E o comandante fez o governador passar desnecessário aquele vexame, por falta de postura. Então, enquanto, deputada Celina, tiver no campo pessoal, isso não me atinge. Isso é meninice, isso é fraqueza. Mas se ele baixar a mão, eu só digo se ele baixar a mão, aí nós teremos problemas maiores. Conheço aquela corporação, mais do que ele possa imaginar, por dentro e por fora, do mais alto ao menor. Conheço como funciona aquela casa. Então não adianta ele baixar a mão para ir nas pessoas que não têm culpa. Não vou aceitar. Eu quero passar a palavra aqui. Deputado Ailton Gomes, eu tenho ouvido atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu não conheço
o processo do qual resultou o julgamento de Vossa Excelência. Eu só também por não ter conhecimento, não posso fazer julgamento, nem porque eu sou membro da comissão, mas eu quero, por uma questão de foro íntimo, eu quero fazer um testemunho, porque eu sou colega de Vossa Excelência há 3 anos e pouco aqui. Fui membro da mesa da comissão diretora com você, participei de muitas audiências e tive também a oportunidade de trabalhar em comissões com Vossa Excelência, e sou, por questão de consciência, sou obrigado a dar um testemunho de que Vossa Excelência, eu nunca vi qualquer comportamento de Vossa Excelência dentro das comissões, dentro do plenário, da comissão diretora da Casa, que nós possamos botar uma vírgula no seu comportamento ético durante esse período que eu convivo com Vossa Excelência. Então, por uma questão de testemunho aqui do seu comportamento como deputado, nesse período em que eu convivo com Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência é um deputado combativo, um deputado que defende muito bem a categoria dos bombeiros, um deputado comprometido exatamente com as principais reivindicações da população. Então, por uma questão de foro íntimo do deputado H.C. Maia, eu quero ressaltar, não conheço os termos do processo da qual resultou o julgamento de Vossa Excelência, mas dou testemunho que Vossa Excelência, no meu convívio aqui como parlamentar, eu não tenho nada a acrescentar por ser Vossa Excelência tendo um comportamento reto, tá certo? Um comportamento de um parlamentar competente, dedicado e muito profissional, principalmente nas causas que tratava-se principalmente da segurança pública do Brasil. É esse o testemunho que eu quero dar durante esse pronunciamento de Vossa Excelência como parte. Eu agradeço, receba a parte de Vossa Excelência, e a única conclusão que eu tirei disso tudo, meus caros pares, é que cada um tem sua forma de externar seus posicionamentos. Tem muitas pessoas que não concordam com os investimentos na Copa, vai para a rua, depreda, eu sou contra vandalismo, mas eu sou a favor de que se tenha as mobilizações, acho que em todos os campos, não com depredação, porque aí é gasto de dinheiro público desnecessário. E esse desembargador está usando a caneta para fazer o mesmo que essas pessoas estão fazendo. O que eles imaginam, o que eles querem, é o que eu penso, é o que eu acho, não é mais o que está escrito. Eu quero pedir ao presidente dessa casa que faça uma reunião da mesa diretora para que a gente elabore um documento da mesa diretora em nome dos deputados para encaminhar ao Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça requeira, e eu não conheço o regimento interno daquela casa, que ele exija desse desembargador uma retratação com o poder legislativo, para que ele se retrate com o poder legislativo, porque ele falou que essa casa é um balcão de negócio e de corrupto, que ele falou que qualquer deputado não vale 10 centos de réis de mel coado. Então eu quero pedir ao nosso presidente que faça uma reunião da mesa diretora, no qual eu faço parte, porque não vou me curvar, para exigir que eles façam essa retratação. E quem vai pedir retratação à sociedade pelo dano moral que esse cidadão me causou, sem prova, só porque ele acha e me colocou diante dos meus pares, diante da minha família, da minha esposa, dos meus pais, dos meus filhos, me colocou diante de uma corporação que eu tenho um respeito profundo, mas esses dias eu estava voltando de São Paulo, lá de Barretos, e o meu filho viu um grande incêndio florestal, deputado Olaí, e ele falou assim: pai, quando o senhor apagava o incêndio, o senhor já se sapecou no fogo? Eu falei: meu filho, eu não sapequei só uma vez não, foram várias, mas cada sapecada no fogo no outro dia me dava muito mal para voltar e ir para o combate. O bombeiro tem uma espécie de loucura sadia. Enquanto está todo mundo gritando fogo e correndo do fogo, o bombeiro vai para dentro do fogo, nem sempre com o equipamento ideal. Não tem medo de se sapecar, e cada sapecada dá moral, dá vocação, dá disposição para continuar o combate. Em respeito aos bombeiros que vieram nessa casa, que atenderam o pedido e valorizaram o voto dos senhores, em respeito àqueles combatentes que foram formados, escolheram o Paraninfo e não foram respeitados na sua escolha e colocaram o governador numa dificuldade que eu tenho certeza que ele não tem culpa.
Eu gostaria, num gesto solene dessa casa, se pudesse até de pé comigo, para agradecer aqueles bombeiros. Eu gostaria que a plateia aqui também me acompanhasse.